Cá estamos nós para mais uma aula de português de língua não materna. Eu sou a professora Ana Josefa, como já sabes, não é? Ora bem, então nós hoje vamos começar pelo nosso trabalhinho de casa, não é? Lembras que na aula passada nós estivemos a falar dos verbos no futuro e no passado, ou seja, no pretérito, não é? Também vimos já que o pretérito e o passado querem dizer a mesma coisa. E estivemos a falar de umas formas verbais que correspondem à terceira pessoa do plural, ou seja, eles, elas, não é? E que no pretérito e no futuro são parecidos, mas que não são iguais. E tinhas duas frases para completar, não é? E nessas duas frases tinhas que ter em atenção esses mesmos verbos, essas mesmas formas verbais, porque precisavas de utilizar uma forma no pretérito e outra forma no futuro para completares as tuas frases. Ora bem, claro que eu não tenho a certeza o que é que escreveste nas tuas frases, não é? E podem ser diferentes daquelas frases que eu tenho aqui. Mas, seguramente, que os teus verbos estão conjugados da mesma forma que estes que eu vou-te mostrar aqui nas frases que tenho aqui como exemplo. Então, vamos ver essas frases. Então, na primeira frase, nós temos aqui o ano passado, os meus colegas, e então aqui tinhas que completar. Eu tenho aqui estes exemplos, tenho 3 exemplos. Limparam a escola toda, ganharam o campeonato de futebol e passaram todos de ano. E se reparares, nos exemplos que eu tenho ali, tens uma sílaba em que as letras estão maiores, não é? Então, essas sílabas em que as letras estão maiores são exatamente aquelas sílabas que nós falámos na aula passada, que se liam com mais força, que são sílabas tónicas, neste caso, não é? Portanto, e que se leem com mais intensidade quando nós estamos a pronunciar os verbos no pretérito perfeito, ou seja, no passado, não é? Portanto, e se nós virmos aqui estas frases, temos, portanto, os meus colegas limparam, ganharam e passaram, não é? Os verbos que temos aqui. Agora vamos ver a segunda frase. E na segunda frase precisavas de terem atenção que estes verbos estão no futuro, não é? E eu até te dei uma dica a dizer que quando as frases começam por será que, nós íamos ter uma frase interrogativa, não é? Fazer uma pergunta. E então temos aqui, será que para o ano eles também, e vamos utilizar exatamente os mesmos verbos, para vermos então aquela diferença. Limparão a escola toda, ganharão o campeonato, passarão todos de ano. Portanto, então o que é que nós temos aqui? Os 3 verbos têm também uma sílaba em que as letras estão ali maiores, não é? Porque se pronunciam com mais intensidade, quer dizer que é a sílaba mais forte. E então temos ali limparão, ganharão e passarão, não é? Portanto, e aqui, nestas sílabas, nós temos a indicação de que é o futuro, porque nós vimos que o futuro terminava em A, o til e o O. E, portanto, aqui temos. Então, temos as frases, vou-te pôr outra vez as frases anteriores, tens aqui, limparam, ganharam e passaram a terminar em AM. Neste caso, temos o pretérito e depois temos o futuro, em que os verbos terminam ali em ão, não é? Limparão, ganharão e passarão, certo? Muito bem. Ora bem, na aula passada, nós estivemos a falar de uma história de um rei maluco, lembras-te? Pois é, e tínhamos uma história dividida em 3 partes, não é? Em que se contava, então, a história do rei maluco. Estes textos que contam histórias também se chamam textos narrativos, não é? Portanto, um texto narrativo é um texto em que se conta uma história. Eu vou descrever aqui no quadro o que é um texto narrativo. Então, texto narrativo. Portanto, é um texto em que se conta uma história.
portanto, aqueles textos que te contam histórias são textos narrativos. E estes textos, normalmente, estão divididos em 3 partes. E então, tens ali um slide no quadro, não é? Onde temos essas 3 partes do texto. E nós também, no texto aula anterior, vimos exatamente essa divisão do texto nestas 3 partes. A primeira parte, em que há uma apresentação das personagens, não é? Como tens aqui no slide. Tens aqui, primeira parte, o texto diz quais são as personagens, como é que elas são, onde é que elas estão e o que fazem habitualmente. Esta parte é a introdução da história, é o início da história. Depois temos a segunda parte, que é aquela onde se desenvolve a história, onde se contam as coisas mais importantes da história. E aqui o texto diz que há um problema, há alguma situação para resolver, e é nesta segunda parte que vão acontecendo as várias ações que permitem depois resolver o problema. Na terceira parte, o problema resolve-se e acaba bem ou acaba mal, não é? Porque às vezes há histórias que acabam bem, em que todos vivem felizes para sempre, mas também há histórias que acabam mal. E, portanto, temos aqui há finais felizes e finais que não são muito felizes, depende da história, não é? E então nós hoje vamos ver uma história sobre um peixe. Aliás, não é bem sobre um peixe, mas também é sobre o peixe. É mais sobre os pescadores e o peixe. Depois vamos ver melhor a história. Não vamos ver ainda a história. Primeiro vamos ver aqui frases que nós vamos utilizar nesta história. Ora bem, tens aqui um conjunto de frases, mas se nós lermos estas frases, parece que não é uma história organizada. Repara bem, vamos ler as frases que estão aqui. E temos aqui, então, estas frases. Acontece o mesmo. 2 amigos vão pescar. Um pescador quer pescar com cana. Nenhum pescador fica com o peixe, até que o peixe é pescado pelo pescador da cana. Mas o pescador das bombas é traiçoeiro e atira uma bomba à água. Depois temos, vem um peixe e engola a bomba. Fica combinado, no entanto, os 2 vão pescar com cana. Como não ouviu a explosão, o pescador traiçoeiro atira 2 bombas. O outro quer pescar com bombas. O peixe, como tem 3 bombas na barriga, explode. Achas que esta história contada assim tem sentido? Se calhar não tem, não é? Pois é, se calhar não tem muito sentido, porque a história ainda não está ordenada. Estas são frases que se relacionam com a história, mas que não estão organizadas como deve ser. Então vamos ver aqui um pequeno vídeo onde se fala exatamente desta história. Vais ver o vídeo com atenção para perceberes a história e depois vamos ver então como é que organizamos o texto. Então, eu vou-te pôr aqui o vídeo. Vamos lá. Vê com atenção. Vou-te pôr o vídeo mais uma vez. Repara com muita atenção. Vamos lá então.
Ora, muito bem. Então, divertiste com esta história? Eu tenho a certeza que percebeste muito bem a história, não é? Tem aqui situações muito engraçadas. Estes dois pescadores estavam a pescar, não é? Mas depois, como aquilo estava complicado, resolveram atirar bombas e as bombas foram para dentro do peixe. E depois viste o que aconteceu, não é? Ora bem, então, nós vamos agora ver algum vocabulário que tem a ver com o vídeo, não é? Então temos aqui pescar, não é? Já viste, já sabes com certeza o que é pescar. Temos aqui uma imagem do senhor a pescar e depois ali dizia que tinha uma cana de pesca, não é? Uma cana de pesca, vês aí na imagem, não é? A cana que o senhor utiliza para depois atirar o isco, não é? Ao mar para apanhar o peixe. Depois temos ainda a palavra bomba, não é? Porque eles atiraram bombas ao mar, não é? E depois temos aqui, nós vimos que eles tinham combinado alguma coisa. E o que é combinar? Então temos aqui, se duas pessoas combinam fazer uma coisa, quer dizer que elas dizem uma à outra o que vão fazer, não é? Portanto, combinam o que é que vão fazer e à partida devem fazer o combinado. Mas depois temos aqui a palavra traiçoeiro, quer dizer que algum dos dois não cumpriu com aquilo que estava combinado. E temos aqui traiçoeiro, pessoa que diz uma coisa, mas faz outra. Não se pode confiar numa pessoa que é traiçoeira, não é? Porque se a pessoa diz uma coisa e depois vai fazer outra, não é de confiança. Se não é de confiança, é traiçoeira. Ok. Depois temos a palavra explosão, não é? Foi o que aconteceu depois ao peixe, no final, não é? Muito bem. Então, agora, temos ainda a palavra barriga, porque as bombas que foram atiradas ao mar foram para a barriga do peixe. Claro que nós não temos aqui um peixe, temos uma pessoa, mas era para perceberes melhor o que é uma barriga, para o caso da palavra não ser muito familiar para ti. E então agora temos aquelas frases que tínhamos lá atrás, lembras-te? Aquelas frases que estavam desorganizadas. E vamos agora organizá-las de maneira a que o nosso texto faça sentido. Então vamos ler as frases que nós tínhamos antes para recordá-las e depois vamos organizá-las como deve ser. Então vou voltar a ler. Acontece o mesmo, dois amigos vão pescar, um pescador quer pescar com cana, nenhum pescador fica com o peixe, até que o peixe é pescado pelo pescador da cana. Mas o pescador das bombas é traiçoeiro e atira uma bomba à água. Vem um peixe e engola a bomba. Fica combinado, no entanto, que os dois vão pescar com cana. Como não ouviu a explosão, o pescador traiçoeiro atira mais duas bombas. O outro quer pescar com bombas. O peixe, como tem 3 bombas na barriga, explode. Ora bem, então agora vamos ordenar o texto. Vais olhar muito bem aqui para o nosso quadro e vais ver qual é a primeira frase. Então, vamos ver aqui. A primeira frase, não é? Apresenta às pessoas, não é? Então, 2 amigos vão pescar. Certo? 2 amigos vão pescar. E depois? Depois, um pescador quer pescar com cana, não é? Então, vamos colocar ali ao lado. Mas, o que é que acontece? O outro quer pescar com bombas. Portanto, eles não estavam propriamente de acordo, não queriam, não tinham todos os dois a mesma intenção. Mas depois, então, depois fica combinado, eles conversam, não é? Fica combinado que os dois vão pescar com cana. Então, vamos pôr ali do outro lado para organizar o texto. E a seguir, o que é que vem? Então, a seguir, mas o pescador das bombas é traiçoeiro, não é? E atira uma bomba para a água. E o que é que acontece a seguir? É isso mesmo, vem um peixe e engola a bomba. E depois, o que é que vem a seguir? Não. Então, a seguir, como não ouviu a explosão, não é? O tal pescador das bombas, o pescador traiçoeiro atira
mais 2 bombas, certo? Ok. E depois, o que é que acontece? Acontece o mesmo, não é? O peixe volta a engolir as bombas que ele atirou. E então, até que o peixe é pescado pelo pescador da cana, não é? Mas quando é pescado já tem 3 bombas lá dentro. E então, o peixe é pescado pelo pescador da cana. E a seguir, o que é que acontece? O peixe, como tem 3 bombas na barriga, explode. E no final o que é que acontece? Nenhum pescador fica com o peixe. Portanto, o peixe depois não ficou para ninguém. Repara que na coluna que está colorida, agora, tu tens as frases desorganizadas. E na coluna que está escrito a preto, tens já a história toda coerente, não é? A história toda organizada como deve ser. Agora, vou-te mostrar o texto completo aqui, já organizado por parágrafos, porque no slide anterior, não é? Não era possível organizar, como estava ali um bocadinho mais apertado, não é? Como tu podes ver, nós aqui, no anterior, nós tínhamos as frases, não é? Mas elas não estavam propriamente, aqui já estão ordenadas, mas não estão divididas em parágrafos. E agora aqui já temos as frases divididas em parágrafos. Ora, e que título é que nós podíamos pôr aqui no texto? Porque ainda não temos um título. Então, se calhar, podemos pôr o peixe explosivo, não é? Porque, efetivamente, o peixe, coitado, explodiu. Então, agora vamos ouvir o texto com muita atenção e acompanhar a leitura do texto. O peixe explosivo. 2 amigos vão pescar. Um pescador quer pescar com cana, o outro quer pescar com bombas. Ficam combinado, no entanto, que os 2 vão pescar com cana. Mas o pescador das bombas é traiçoeiro e atira uma bomba à água. Vem um peixe e engola a bomba. Como não ouviu a explosão, o pescador traiçoeiro atira mais 2 bombas. Acontece o mesmo, até que o peixe é pescado pelo pescador da cana. O peixe, como tem 3 bombas na barriga, explode. Nenhum pescador fica com o peixe. Ora bem, então, como pudeste ver aqui neste texto, este já é um texto narrativo. Está organizado, não é? A história tem uma sequência, tem lógica, o que é muito diferente daquilo que nós tínhamos no início, que era um conjunto de frases. Nós não podíamos dizer que aquele conjunto de frases era propriamente um texto narrativo, porque não estava bem organizado. Não fazia muito sentido as frases da forma que estavam. Mas agora aqui já está de maneira diferente, não é? Porque aqui, como reparaste, temos toda a história organizada e a fazer sentido, não é? Portanto, se nós voltarmos aqui para trás, não é? Se olhares para a coluna que está colorida, as frases que nós temos ali, temos frases que têm a ver com a história, mas como não estão devidamente organizadas, é como se não fosse uma história contada como deve ser. Mas depois na coluna onde tens as letras a preto, já está tudo organizado. O texto já tem uma ordem, a sequência, aquilo que vai acontecendo já faz sentido. E depois aqui já tens então o texto completo, não é? Ouviste ler a história e temos ali as 3 partes divididas no texto, não é? Portanto, a parte que dá o início à história, em que temos os 2 amigos que vão pescar, um pescador quer pescar com cana e o outro quer pescar com bombas, fica combinado, no entanto, que os 2 vão pescar com cana. E depois temos a segunda parte, que corresponde ali ao segundo parágrafo, e depois, portanto, que é onde vão acontecendo as peripécias, não é? Em que um dos pescadores atira a bomba e o peixe engola a bomba, isso tudo, e depois temos o final, como acaba a história, não é? Portanto, depois de pescarem o peixe, nenhum deles ficou com o peixe, porque o peixe, coitado, acabou por explodir. Então, agora vamos aqui preencher este quadro. E neste quadro nós vamos ter as várias partes do texto.
Está bem? Então vamos preencher assim. Então, primeiro, nós logo no topo do texto, não é? Logo no topo do texto nós temos um título, não é? E qual era o título do texto? Qual foi o título que pusemos, lembras-te? Pois é, o peixe explosivo. Este era o título do nosso texto. Então, no primeiro parágrafo, vamos pôr aqui. Primeiro, neste primeiro parágrafo, apresentam-se as personagens, não é? E então temos aqui a parte do texto em que as personagens são apresentadas. Estás a ver? Temos aqui os dois amigos que vão pescar e depois fala-se de um pescador e do outro, não é? Depois temos aqui, então, a segunda parte, não é? Onde há um problema para resolver, não é? Portanto, há aqui um problema, que é durante a pesca, não é? Em que um está a cumprir o combinado e o outro não está a cumprir. E aqui é que está o problema desta história, não é? Então temos aqui esta segunda parte em que há um problema, mas o pescador das bombas é traiçoeiro e atira uma bomba à água. Vem o peixe e engole a bomba. Como não ouviu a explosão, o pescador traiçoeiro atira mais 2 bombas. E acontece o mesmo, não é? Portanto, esta é a parte do problema que tinham para resolver. Portanto, que aconteceu no texto. E depois temos quando se acaba o problema, ou seja, quando termina a história, quando vem o final da história. E então aqui, quando vem o final da história, nós temos isto. Até que o peixe é pescado pelo pescador da cana. O peixe, como tem 3 bombas na barriga, explode. Nenhum pescador fica com o peixe. Então, nós temos aqui o quê? Temos aqui o texto dividido nas suas várias partes. Temos a parte do título, temos o título, que não é ainda uma parte do texto, mas que é importante, porque nós, normalmente, é o que vemos primeiro, é o título, não é? Mas às vezes, quando estamos a escrever uma história, por vezes até é a última coisa que colocamos, porque primeiro vamos ver o que é que acontece na história e no final é que vamos escrever o título. Então temos o título, temos aqui o primeiro parágrafo, onde se apresentam as personagens, temos então aqui o problema que há para resolver e que vai desenvolvendo as várias peripécias da história, e depois temos o final, em que o problema acaba ou fica resolvido. Depois, portanto, neste texto, não é? Nós vimos que a palavra explosão é uma palavra importante, porque fala-se de explosivos, não é? Portanto, há um pescador que atira bombas para a água e há o peixe que explode, não é? E, portanto, aqui a palavra explosão é uma palavra importante, como tu já percebeste, não é? Ora bem, então, o trabalho que te vou pedir para hoje vai ser exatamente escrever palavras da família de explosão. E tu vais ver o texto com atenção, vais pensar nessas palavras e depois ver que outras palavras da família de explosão podes escrever. Nós já vimos aqui várias famílias de palavras. Não sei se te recordas, mas em aulas anteriores nós falámos de famílias de palavras e vimos que as palavras da mesma família são aquelas que acabam por ser parecidas, não é? Nós podíamos aqui criar uma família de palavras, por exemplo, a partir da pesca, não é? Porque nós, o que temos ali relaciona-se com a pesca. Eu vou descrever aqui no quadro palavras relacionadas com a pesca. Portanto, temos, por exemplo, aqui pesca, não é? A palavra pescador, a palavra pescado. Estas 3 palavras são da mesma família. E o que é que elas têm em comum, não é? Repara, olha aqui um bocado da palavra pesca. Portanto, a palavra pesca aparece em todas elas. Então, isto constitui uma família de palavras.
aqui nós podemos dizer que são palavras da mesma família, não é? Isto é uma família de palavras. Portanto, temos aqui esta família de palavras e aquilo que tu tens que fazer para casa e que não te podes esquecer vai ser um conjunto de palavras, não precisam de ser muitas, pode ser só 2 ou 3, está bem? Que sejam da mesma família que a palavra explosão. Ora, como ainda temos pouco tempo, não é? Mas ainda temos, vamos aqui atrás e vais ouvir novamente o texto, está bem? Então vamos lá. O peixe explosivo. 2 amigos vão pescar. Um pescador quer pescar com cana, o outro quer pescar com bombas. Ficam combinado, no entanto, que os 2 vão pescar com cana. Mas o pescador das bombas é traiçoeiro e atira uma bomba à água. Vem um peixe e engola a bomba. Como não ouviu a explosão, o pescador traiçoeiro atira mais 2 bombas. Acontece o mesmo, até que o peixe é pescado pelo pescador da cana. O peixe, como tem 3 bombas na barriga, explode. Nenhum pescador fica com o peixe. Ora bem, se reparaste bem no texto, aqui podes encontrar, não é? Palavras da família de explosão. Se reparares bem para o texto, vais encontrar aqui palavras da família de explosão. Eu não te vou dizer quais são. Não te vou dizer quais são. Vais olhar para o texto e podes já aproveitar essas palavras. Portanto, tens aqui 3 palavras, não é? Que já são da mesma família. Não te vou dizer quais são, já sabes que tens que escrever palavras da família de explosão e tens 3 que estão no texto e podes ir pensar pelo menos em mais uma. Esta já podes descobrir aqui, não é? E, portanto, já vimos ali palavras da família de pescar, não é? Aliás, eu não pus ali pescar, mas também temos aqui no texto a palavra pescar, temos a palavra pescador, não é? Eu só pus ali pesca, pescador e pescado, mas também poderia ter posto a palavra pescar, não é? E, portanto, com estas 3 palavras, pescado, pescador, pesca e pescar, nós temos aqui palavras que pertencem à mesma família e podíamos ir buscar a palavra pescado que temos ali no quadro para juntar a esta e termos mais uma, não é? Portanto, nós vimos hoje a sequência dos textos narrativos, não é? A importância que tem quando nós estamos a escrever uma história, termos em conta que os textos têm que ser organizados de maneira a que tenham uma lógica, não é? Não escrevemos frases à toa. Temos que ter em conta isso, escrever as palavras por ordem, organizar o texto por ordem, não é? Para que o texto faça sentido e seja uma história coerente, onde tenhas uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão que corresponda ao final da história, não é? E, portanto, não te esqueças do teu trabalhinho de casa, não é? Que é escrever palavras da família da palavra explosão, que foi muito importante na aula de hoje. E, portanto, como já estamos quase no final da nossa aula, aliás, já estamos a terminar, vou-te pedir que não te esqueças do trabalho de casa e despedimos-nos até à próxima aula. Está bem? Adeus!